Os falcões. São 5 da manhã numa periferia esquecida de Tamaulipas e você está parado na mesma esquina há 3 horas. Não tem arma, não tem uniforme, só tem um rádio barato, um número de telefone memorizado e uma instrução clara: reportar tudo que se mover. Você é um falcão, o primeiro elo da cadeia de inteligência mais sofisticada que o crime organizado já construiu no México. E embora ninguém vá te mencionar em nenhum corrido, sem você nenhuma operação do cartel funcionaria. Os falcões são o sistema de vigilância territorial do cartel. Não são sicários nem operadores. São os olhos do território e estão em todo lugar. Nos postos de gasolina, nos mercados, nos pontos de ônibus, nos bloqueios improvisados à beira das estradas. Muitos são menores de idade recrutados com ameaças ou promessas de dinheiro fácil. Outros são adultos que simplesmente não tiveram escolha. Te dão um rádio ou um celular pré-pago e uma zona de cobertura. Seu trabalho é identificar movimentações do exército, da polícia, de cartéis rivais ou de qualquer pessoa que não se encaixe na paisagem cotidiana. Quando detecta algo, liga. Quando não liga a tempo, as consequências não são uma bronca. Os falcões operam em rede, com coordenadores que recebem informação de dezenas de vigias simultaneamente e a processam em tempo real. Já documentaram movimentações de comboios militares antes que chegassem ao destino. Anteciparam operações policiais com horas de antecedência e identificaram agentes infiltrados baseando-se unicamente em padrões de comportamento cotidiano. Tudo isso de uma esquina, com roupa civil. O mais perturbador não é a eficiência, é que se torna praticamente invisível para quem não sabe onde procurar. Os estacas. Se os falcões são os olhos, os estacas são os braços. Não são os sicários de alto perfil que aparecem nos narcocorridos. São algo mais parecido com o que em terminologia militar se chamaria de infantaria de base. Jovens, muitas vezes sem treinamento formal, armados com o que estiver disponível e desdobrados em pontos de controle, transporte de drogas, cobrança de taxas e operações de intimidação de baixa escala. O nome vem da forma como se posicionam, estacados, fixos num ponto, esperando uma ordem. São o rosto mais visível do crime organizado nas periferias e, ao mesmo tempo, os mais descartáveis. A cadeia de comando os considera prescindíveis por design. Se forem presos, não sabem o suficiente para comprometer operações de nível superior. Se morrerem, são substituídos. O ciclo de recrutamento nas zonas controladas garante que sempre haja novos candidatos. No entanto, os estacas mais experientes desenvolvem habilidades táticas reais, aprendem a se mover em grupos coordenados, estabelecer cercos e limpar rotas. Alguns, com o tempo, são promovidos a estruturas mais especializadas, mas a maioria é consumida pelo ciclo antes de chegar lá. Operam em grupos de 5 a 15 homens sob o comando de um encarregado de zona. O treinamento é mínimo e, em muitos casos, se resume a instruções verbais e ao que aprendem com quem estava antes. Não há manual, não há escola, só sobrevivência e obediência. Os sicários de base. Aqui o perfil já muda. Você não está numa esquina esperando. Está numa casa segura, com armas longas, comunicação direta com a plaza e uma lista de alvos que pode mudar a qualquer momento. Você é sicário de base, e seu trabalho é mais cirúrgico do que o dos estacas, embora não tão especializado quanto o dos grupos de elite que operam acima. O sicário de base executa ordens de eliminação, escolta carregamentos, participa de enfrentamentos diretos com grupos rivais e mantém o controle do território pela força. Seu treinamento varia enormemente segundo o cartel e a região. Em alguns grupos, os sicários recebem instrução formal em manejo de armas, táticas de combate e comunicação. Em outros, o dito de treinamento é basicamente nulo, e o que conta é a disposição para agir sem hesitar. O que todos têm em comum é o acesso a armamento cada vez mais sofisticado: fuzis de assalto, granadas, coletes à prova de balas, veículos blindados de fabricação artesanal conhecidos como monstros ou narcotanques. A narcoinfantaria alcançou níveis de equipamento que, em alguns contextos rurais, superam as forças de segurança com as quais se enfrenta. Foram documentados casos de grupos que operam com drones de vigilância próprios, comunicações criptografadas e protocolos de contravigilância que refletem uma profissionalização real do ofício. O sicário de base não decide a estratégia, executa.
mas a forma como executa diz muito sobre o nível de institucionalização que o crime organizado atingiu no México. Inscreva-se antes que seu senso de segurança desapareça de vez. Os grupos de extermínio. Existe um degrau que a maioria das análises sobre crime organizado evita nomear com precisão porque o que fazem não se encaixa bem em nenhuma categoria confortável. Os grupos de extermínio não são sicários executando missões pontuais. São unidades especializadas em terror sistemático, projetadas para limpar territórios, eliminar populações percebidas como colaboradoras do inimigo e enviar mensagens que vão além da morte individual. Sua lógica é estritamente territorial e política. Quando um cartel decide ocupar uma plaza controlada por um rival, às vezes manda primeiro esses grupos para desestabilizar o território por dentro, eliminando os operadores locais do rival, suas famílias, seus apoios na comunidade e qualquer figura que pudesse resistir à mudança de controle. O resultado não é apenas a morte dos alvos, é o colapso da estrutura social que sustentava a presença do rival. Já deixaram valas comuns com dezenas de corpos em estados como Jalisco, Tamaulipas, Veracruz e Guerreiro. Executaram massacres em municípios inteiros que decidiram não ceder passagem, não buscam invisibilidade. Em muitos casos, buscam exatamente o contrário. A visibilidade do horror é parte da operação. O medo gerado por um massacre documentado faz com que a próxima plaza ceda sem resistência. É propaganda de guerra executada com sangue. Os ex-militares recrutados. É aqui que a estrutura do crime organizado mexicano dá um salto qualitativo que muitos analistas não conseguem compreender por completo. Desde o final dos anos 90, e com maior intensidade durante os anos 2000, os grandes cartéis começaram a recrutar ativamente militares com treinamento de elite que desertavam ou encerravam o serviço. O resultado foi a criação de braços armados que já não operavam com a lógica do gangsterismo, mas com doutrina tática real. Os Zetas são o caso mais documentado e o mais radical. Surgiram como o braço armado do Cartel do Golfo e eram compostos originalmente por desertores do Grupo Aeromóvel de Forças Especiais, o GAF, que era a unidade de elite do exército mexicano treinada com apoio norte-americano para operações contra insurgentes. O que construíram quando mudaram de lado foi uma estrutura militar funcional aplicada ao crime organizado, hierarquia clara, disciplina operativa, treinamento sistematizado, uso de táticas de contra-insurgência para controlar territórios civis e capacidade para se enfrentar diretamente com as forças do Estado em combate sustentado. Estamos falando de operadores que conheciam por dentro os protocolos do Exército, seus pontos fracos, seus tempos de resposta e suas cadeias de comando, e usaram esse conhecimento para construir algo que o Exército levou anos para aprender a combater. Jalisco Nueva Generación também incorporou ex-militares e ex-policiais em suas estruturas de comando, criando uma força que, em alguns enfrentamentos diretos, demonstrou capacidade tática que supera o esperado de um grupo criminoso convencional. O grupo elite interno, acima dos sicários de base e abaixo da cúpula, existe nos cartéis mais consolidados uma camada que não aparece nos organogramas que vazam para a mídia. É o grupo elite interno. São os operadores mais treinados, mais confiáveis e mais perigosos da organização. Não são desdobrados em operações cotidianas. São reservados para as missões que determinam os rumos da organização, eliminação de líderes rivais de alto perfil, execução de traidores internos, proteção do chefe máximo, recuperação de carregamentos de altíssimo valor. São um recurso escasso que só é ativado quando o custo de falhar é alto demais. Seu recrutamento é interno e completamente opaco. Vem das fileiras de sicários que sobreviveram anos no ofício e demonstraram critério, lealdade sustentada e capacidade de operar sob pressão sem cometer erros que exponham a organização. Operam em equipes pequenas de 4 a 8 pessoas, movem-se com documentos alternativos, têm acesso a recursos que o restante da estrutura não tem e, quando terminam uma missão, não voltam à base. Se dispersam, mudam de identidade temporária e esperam a próxima ativação. São o Delta Force do crime organizado, com todas as implicações que isso tem. Os encarregados de plaza. Existe uma figura na estrutura do cartel que quase nunca atira, mas que tem mais poder real sobre o território do que qualquer sicário.
é o encarregado de plaza, o administrador da violência. Seu trabalho é manter o controle de um município ou região, o que implica gerir a rede de falcões, coordenar os sicários, negociar com autoridades locais, cobrar as taxas e resolver disputas internas antes que escalem. É um equilibrista permanente. Se o negócio vai bem e o território está tranquilo, recebe autonomia operacional e sua parte dos lucros. Se algo dá errado, é o primeiro responsável, o que na linguagem do cartel pode significar coisas muito diferentes dependendo do erro e do humor de quem está acima. Os encarregados de plaza bem-sucedidos raramente são visíveis. Não ostentam de forma que chame atenção. Vivem com uma identidade dupla permanente, aparentemente integrados à vida civil enquanto gerenciam estruturas de poder que determinam o que acontece em seu território. Alguns passam anos na mesma plaza sem que ninguém de fora do cartel saiba exatamente quem são. Conhecem cada rua, cada negócio, cada autoridade local. São inteligência humana viva. E essa é exatamente a razão pela qual são tão difíceis de substituir quando caem. Os operadores financeiros. A guerra mais eficaz travada por um cartel não começa com um tiro. Começa quando alguém abre uma conta bancária em nome de uma empresa de fachada na cidade do México, em Miami ou em Madrid. Os operadores financeiros são o sistema circulatório do crime organizado, e sem eles, toda a estrutura colapsa. Não usam armas, usam Excel, cartórios e redes de testas de ferro. Sua função é lavar o dinheiro gerado pelo narcotráfico, pela extorsão e pelo tráfico de pessoas, e reintroduzi-lo na economia formal de forma que não possa ser rastreado até a origem. Os métodos são múltiplos e constantemente evoluídos. Empresas fantasmas em jurisdições de baixa regulação. Negócios intensivos em dinheiro vivo como restaurantes, estacionamentos e lava-rápidos. Investimento em imóveis por meio de intermediários. Transferências internacionais fragmentadas para ficar abaixo dos limites de declaração obrigatória. Uso de criptomoedas para movimentar valor sem rastro bancário. Os mais sofisticados têm formação real em finanças, contabilidade ou direito. O que todos têm em comum é que, se em algum momento se tornarem um problema, são tão descartáveis quanto qualquer sicário, só que sua eliminação é feita de forma mais silenciosa. Inscreva-se se quiser entender como funciona o que ninguém quer te explicar: os corredores de rota. Existe um personagem que conecta todos os elos da cadeia e que opera no espaço mais perigoso de toda uma estrutura: o trajeto. Os corredores de rota são os responsáveis por mover a mercadoria pelo território, driblando bloqueios e evitando segmentos. Não são simples transportadores. São especialistas em logística ilegal que conhecem as rotas alternativas, os horários das blitz, os agentes que podem ser negociados e os pontos de maior risco. Operam com veículos modificados com compartimentos ocultos especializados. Alguns utilizam redes de túneis nas zonas de fronteira. Outros coordenam transferências marítimas por meio de lanchas rápidas ou semi-submersíveis que a DEA documentou como narcos submarinos. A rota é o momento mais vulnerável de toda minha operação. Por isso, sua gestão é planejada com inteligência em tempo real e múltiplas rotas alternativas. Quando uma rota cai, não é apenas uma apreensão, é uma fissura que pode comprometer nomes, contatos e estruturas inteiras. Os especialistas em armamento. Dentro do cartel, existe uma figura que raramente aparece nas análises da mídia, mas que transformou a capacidade bélica do crime organizado: o especialista em armamento. Sua função não é atirar. Sua função é conseguir, modificar, distribuir e manter o arsenal que torna possível que o cartel opere como força de combate. O tráfico de armas dos Estados Unidos para o México é um dos fluxos mais consistentes do negócio criminoso. Milhares de armas cruzam a fronteira anualmente, muitas delas adquiridas legalmente em território norte-americano antes de serem modificadas e distribuídas. Mas além da logística de compra e venda, alguns grupos desenvolveram capacidades de modificação que vão muito além: conversão de armas semiautomáticas para automáticas, fabricação de explosivos improvisados de alta potência, construção de veículos blindados artesanais com chapas de metal soldadas sobre caminhonetes, os famosos monstros, instalação de metralhadoras calibre 50 em plataformas móveis, adaptação de drones comerciais para carga de explosivos,
A capacidade armamentista dos grupos mais consolidados já não é a de uma gangue com pistolas, é a de uma força paramilitar com logística real de guerra, os serviços de inteligência interna. Todo cartel com aspirações de permanência desenvolve inevitavelmente uma função que no mundo dos estados se chamaria de contra-inteligência. Os serviços de inteligência interna existem para detectar infiltrados, identificar traições antes que se concretizem e manter a segurança operacional da organização. Operam por dentro. Seu trabalho é observar a própria equipe, detectar mudanças de comportamento, gastos incomuns, contatos suspeitos, incoerências nos relatórios. Em alguns grupos, essa função está explicitamente atribuída a pessoas sem outro papel visível. Em outros, está distribuída de forma mais orgânica entre operadores de confiança que reportam lateralmente. O que tem em comum é que sua existência é um segredo dentro do segredo. Aqueles que operam sob sua vigilância geralmente não sabem quem os está vigiando nem quando. É uma camada de paranoia institucionalizada que funciona exatamente como foi projetada. Já detectaram agentes federais infiltrados. Identificaram operadores com contrato duplo para grupos rivais. Documentaram vazamentos de informação antes que se transformassem em operações de captura. E quando confirmam o que suspeitam, seu relatório não vai para nenhum tribunal. Vai direto a quem decide o que acontece depois. Os operadores de fronteira. Em nenhum ponto do sistema o crime organizado concentra mais recursos, mais talento e mais violência do que na fronteira. E ali existe uma figura específica que gerencia tudo isso, o operador de fronteira. Seu trabalho implica manter relações com o lado americano, coordenar os fluxos de mercadoria pelos pontos de cruzamento, gerir os funcionários corruptos de ambos os lados da linha e defender o cruzamento contra qualquer tentativa rival de deslocá-lo. As cidades fronteiriças são os tabuleiros onde se jogam as disputas mais violentas do crime organizado, precisamente porque quem controla um cruzamento controla uma fonte de renda tão rentável que justifica qualquer investimento em violência para defendê-la. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. Cada uma tem sua própria história de guerra entre organizações que brigam por esse privilégio. O operador de fronteira bem-sucedido é um diplomata, um estrategista e um administrador. Negocia com os americanos, gerencia os locais, mantém os chefes satisfeitos e administra um sistema logístico de altíssima complexidade com múltiplas variáveis em movimento simultâneo. Quando um deles cai, o caos que gera na plaza pode durar meses e custar à organização muito mais do que qualquer apreensão: os negociadores. Existe uma figura no cartel que não aparece em nenhuma lista de procurados, que não tem preço sobre sua cabeça e cujo rosto provavelmente você nunca verá em nenhum cartaz do governo. É o negociador, e em alguns casos é a pessoa mais poderosa de toda a estrutura depois do chefe. Seu trabalho é construir e manter as relações que tornam possível que a organização exista dentro do sistema. Políticos, funcionários de segurança, empresários, meios de comunicação, líderes sociais. O negociador trabalha todas essas frentes com uma habilidade que combina corrupção sistemática, ameaça implícita e manejo de informação comprometedora como alavanca de pressão. Constrói relações de dependência mútua, onde o custo de romper o acordo sempre parece maior do que o de mantê-lo. Tem acesso aos níveis mais altos do poder formal. Viaja com documentos limpos. Em alguns casos, ocupa posições visíveis no mundo dos negócios ou até mesmo no setor público. Seu perfil é exatamente o oposto do sicário. Quando a negociação falha e é preciso recorrer a outros métodos, o negociador dá um passo atrás. Ele nunca esteve lá. A cúpula. No topo de tudo isso existe uma figura que nos corridos é romantizada, na mídia é demonizada e, na realidade, opera com uma combinação de brutalidade e pragmatismo que poucas narrativas conseguem capturar. O chefe do cartel não é simplesmente o mais violento, é o mais capaz de gerir simultaneamente uma organização criminosa de alcance transnacional, uma rede de corrupção que penetra múltiplas camadas do Estado e um aparato de violência que precisa de direção estratégica. Os grandes capos que marcaram a história do crime organizado mexicano compreenderam algo que muitos rivais nunca chegaram a entender. A violência é um instrumento, não um objetivo.
Quando a violência se torna o fim em si mesmo, a organização se autodestrói. Os que sobreviveram por mais tempo souberam quando usar o terror e quando usar a negociação, quando eliminar e quando incorporar. Construíram impérios que, no momento de maior expansão, operavam com maior eficiência logística do que muitas empresas formais do mesmo tamanho. Não eram gangsters que subiram de nível, eram executivos de organizações criminosas complexas, e essa distinção importa para entender por que são tão difíceis de desmantelar, mesmo quando a cabeça cai. Porque quando o chefe cai, o sistema não colapsa, se fragmenta, se reorganiza. Novos atores aparecem brigando pelo espaço que ficou vazio. A violência escala enquanto a nova hierarquia se estabiliza, e em algum ponto do processo, alguém volta a recrutar um garoto numa esquina, dá a ele um rádio pré-pago e ensina-o a reportar tudo que se mover. O ciclo recomeça. Não porque não haja alternativa, mas porque ninguém ainda construiu uma que funcione melhor nesse contexto para quem vive dentro dele. Não esqueça de se inscrever e ver esse outro vídeo que vai mudar para sempre a forma como você lê as notícias.